Quero começar falando de um pedido de expulsão protocolado nas últimas horas por Carlos Belmonte, né? A respeito de Carlos Belmonte, um grupo de conselheiros do clube enviou então ao Conselho Deliberativo, à Comissão de Ética, um pedido de exclusão do quadro associativo do Carlos Belmonte, ele que é conselheiro vitalício e ex-diretor de futebol. Esse pedido tem como base o estouro no orçamento do futebol profissional em 2025, né, o excesso aí de 91 milhões em relação ao limite orçamentário aprovado para o setor. Responsabilidade financeira, então, o ponto que norteia, né, esse pedido, então, já que a área era comandada pelo Carlos Belmonte, entendem que foi uma violação ao modelo de governança e de responsabilidade fiscal que está previsto no estatuto. Isso é curioso, né? A gente começa a descobrir que algumas coisas estavam no estatuto, porque nos últimos anos ninguém fez nada, né? Então, não pode exceder o orçamento em 5% que você pode ser expulso. Sim, mas há quantos anos eles não excedem o orçamento em 5% e nada aconteceu? É algo impressionante, né? Então agora o conselheiro de São Paulo virou vigilante. Antes era surdo e mudo. Por 4 anos ninguém fazia nada. É algo realmente curioso, né? Como em ano eleitoral surgem oportunistas também. Eu valorizo quem está desde sempre combatendo, que são poucos, hein? Fábio Machado, que é um cara que está ali desde sempre na oposição, enchendo o saco, Flávio Marques, esses caras a gente tem que falar. O resto é mais para estar na manchete ali, né? Eu fiz, eu faço. Enfim, mas o Carlos Belmonte tem esse pedido, então, assim, é algo que a gente vai avaliar, Pri, mas esse pedido por si só, ele seria um precedente único na história do clube, né? Seria o primeiro dirigente que é expulso por uma questão orçamentária. O caso Douglas Imara tem uma questão ali possivelmente corruptível, né, que é a questão do camarote. O caso Casares também, que vai a voto também. O caso Dedé também. E o Carlos Belmonte, ele saiu um pouco do holofote, né? Ele ficou bem fora depois que ele saiu do futebol. Ele deu umas entrevistas, disse lá no BOP que iria lançar um podcast de gestão esportiva. E aí estourou todo o escândalo e sumiu, né? Desde dezembro a gente não tinha notícias aí do Carlos Belmonte. E agora aparece esse pedido, então, de expulsão dele do quadro associativo. Um dos caras que assinou esse pedido é o Marcelo Pepe, que já esteve conosco aqui essa semana no Arquibancada Tricolor, né, para dar uma entrevista. E é assim, bastante curioso, porque ele é um dos membros do grupo Legião Tricolor, que é o grupo do Carlos Belmonte, né? Que é o grupo que sustentou apoio aí a ele durante 5 anos, e até ele, então, assinou essa representação contra o antigo diretor de futebol. Eu acho que essa representação tem uma chance boa de ser engavetada, viu? Porque, pelo que eu andei apurando aí, ela não tá tão bem definida, amarrada na questão de estouro orçamentário. Ele pode argumentar que ele também conseguiu mais receita do que estava previsto, então que não dá para levar ao pé da letra, pode questionar o orçamento, tem uma margem. Mas é um movimento, né, Pri? Tem hoje a questão Douglas e Mara, tem a questão Dedé, que já está em pauta também. Vai entrar essa semana a pauta Casares para ser expulso. Foi expulso o Márcio Carlomagno. A coisa está começando a andar, pelo menos, né? Gabi, eu acho que existe um foco muito grande do conselho nas pessoas mais envolvidas na gestão, né? Exceto, obviamente, o Rui Costa, porque ele é um cara que não faz parte desse quadro de conselheiros e tal, mas é meio que todo mundo mais forte na gestão, a galera até que saiu com o Belmonte também saiu, obviamente não com essa raiva do conselho, mas também deixou o clube, então me passa a impressão da galera tá querendo fazer uma limpa, né? Eu não, sendo muito sincera, assim, óbvio que está acontecendo muita mudança no cenário político do São Paulo, mas o Belmonte ele é um dos caras com mais força dentro do Conselho do São Paulo, né? Então eu acho muito difícil, assim, que de primeira isso passe, como você falou também, imagino que seja algo mais engavetado do que vá adiante, porque o Belmonte é o cara, pelo menos era o cara que mais tinha apoio quando a gente pegava, né? Tirando o Ele Casares, estava né? Que ensaiando tinha candidatura, né? tirando Casares, que tinha muita gente também, e aí tinha um grupo no meio que ia escolher entre os dois, né? O candidato do Casares, no caso, que não seria ele reeleito, e o Belmonte. E aí o Belmonte tinha muita força para pegar esses caras perdidos aqui. Então eu não vejo que ele, eu não imagino que ele tenha perdido tanto essa força política,
muito por conta do sumiço dele. O Belmonte, nesse sentido, ele é um cara muito inteligente, né? Acho que ele percebeu que a batata estava assando e por isso mesmo que ele deu uma desaparecida, para não se piorar a sua situação lá dentro, porque a ele, assim como todos os outros, estavam junto com o Casares durante muito tempo em toda essa sujeira que o Casares fez, né? Sabendo ou não, e aí eu coloco o Belmonte, coloco o próprio vice-presidente Macis, sabendo ou não, eles têm uma ligação com o Júlio Casares, que claramente não, né? Desculpa, não posso falar essa palavra, que possivelmente danificou muito o clube financeiramente. E ao mesmo tempo, Gabi, que eu levo em consideração também o que você falou, né? Também me parece um pouco de movimento político. A gente não pode esquecer que tem algumas poucas pessoas que querem o bem do São Paulo, mas a grande maioria só quer arquitetar um cenário político onde eles tenham vantagem. E como eu acabei de falar, o Belmonte é um cara muito forte, que muita gente caminha junto com o Belmonte. Então, quando começa a ver esse monte de movimento e tal, tirando as poucas pessoas que sempre se importaram com São Paulo, tem muita gente ali que só quer desenhar um cenário positivo para si mesmo, para ter mais poder e para conseguir o que quer, que é o mesmo poder que esses caras têm. Tem muito conselheiro que só quer a mesma coisa que o Belmonte tem, que o Casares tinha, e por aí vai. E eu falo, Van, que a gente tem um jogo importante hoje, 5 horas da tarde, né? Que é esse resultado. Começou ontem essa partida pro São Paulo, porque caso Douglas e Mara não sejam expulsos, tudo isso que a gente tá falando aqui cai. Volta a ser 2015, porque em 2015 nada aconteceu com ninguém. O cara que saiu mais assim, prejudicado em 2015 foi o Ataíde Gil Guerreiro, que foi o cara que denunciou. Né? Então, você vê como a coisa é boa nesse clube, né? Mas É a assim, mesma coisa, nesse caso é a mesma coisa do Pinote, que os caras queriam sim, punir o Pinote antes de punir os caras que fizeram a coisa sim. errada. E aí eu vou dar a minha opinião aqui desse caso, e aí vocês podem falar também. Essa é minha opinião, não é a opinião do Arquibancada Tricolor, tá? Pra deixar claro. Se é pra responsabilizar alguém, me responsabilize. Eu não acho nada demais o que fez o Pinotti. Pra mim, ele fez um favor histórico pro São Paulo Futebol Clube. É o que eu penso. Ele, É o que eu penso. Mano, Enfim. sim, exato, tipo, e desculpa, que ó, posso estar errada, mas quando você vira conselheiro, tem um contrato lá que você deve total sinceridade, parceria ali com os caras. Não, pô, ele tinha acesso a um áudio bizarro e ele vazou o áudio. Que Tinha é isso? meios de obter, tinha meios de obter, meio financeiro de Exato. obter e fez. É isso. Que Não tem crime isso nisso. corrompe? Tá no estatuto dos conselheiros? Ele não fez nada de errado. Ele podia fazer e ele fez. E assim, mais do que tudo, me irrita que o fato dele ter vazado virou pauta antes da pauta de expulsão dos caras. Tipo, cara, que bizarro, velho, sabe? Que bizarro. É mais uma prova que os caras, eles fazem os movimentos políticos, eles fazem alguns para agradar a torcida, mas eles fazem outros porque eles querem conseguir a força para eles, cara. Esse é o fim, essa é a realidade, por isso que o São Paulo tá nessa desgraça. Não é só por causa do Casares, ou por causa do Belmonte, ou por causa do Rui Costa, é por causa desse bando de conselheiro também que só pensa em si. É isso, Sim. perfeito. E aí, vai ser muito importante pro São Paulo conseguir expulsar. A expulsão do Márcio Carlomagno foi direto, foi na comissão disciplinar. Mas ainda essa expulsão cabe recurso. E o que eu ouvi caso Douglas e Mara sejam absolvidos, existe aí uma inconsistência. Porque o Márcio foi expulso por omissão no caso Camarote. E se o caso Camarote cara, não tiver punição, o Márcio volta. Então, Sim. tudo tá também interligado, né? Hoje é muito importante que a decisão seja a correta. E aí, com todo respeito, se o conselho não expulsar Douglas e Mara, fecha a porta e pode fechar. Aí perdeu vergonha na cara total, né? Não faz sentido. E assim, como você falou, a gente voltar para 2015, né? Eu acho que a diferença de 2015, pelo que aconteceu no caso Aidar, e que envolvia também o Douglas e outros nomes, eu acho que a diferença é que hoje existe uma pressão muito maior, porque a internet mudou muito de lá para cá. Então a informação está muito mais acessível, de 11 anos, né? Então a torcida ficou muito mais consciente também. Muito por movimentação do Arquibancada e de outras mídias e outros jornalistas que levaram essa informação para os torcedores, que agora estão em cima, e vão ficar em cima para ter uma resolução muito mais eficiente e que faça sentido, porque por muito tempo, nessa gestão Casares, né, que terminaria agora no final de 2026, o São Paulo ficou entregue sem uma oposição ativa. Prova disso é que o Casares mudou para poder se reeleger, conseguiu se reeleger sem ter um adversário, e assim, então a gente via que o São Paulo não tinha uma oposição. Então, um grupo se perpetuou no poder e conseguiu fazer muita coisa, quis e que desquis ali, né? Então,
como disse a Pri, né, possivelmente lesou financeiramente o São Paulo por causa de muitas coisas que foram feitas ao longo desse tempo todo, porque poucos se pronunciavam, poucos se manifestavam em relação a se colocar como oposição e enfrentar. Enquanto poucos estavam ali, muitos se calaram. E aqueles que agora muitas vezes querem se pronunciar e mostrar que estão contra, mas agora é muito fácil. Agora que tudo que já foi tudo ladeira abaixo, é muito fácil querer se pronunciar. Então, acho que realmente a gente precisa ter critério também para olhar para essas pessoas que estão hoje até no poder do São Paulo, que assumiram e tomaram algumas atitudes legais, ok, bacana, mas olhar que, tipo assim, em algum momento eles também tiveram ligação com essa gestão do São Paulo, porque o que o Casares fez por muito tempo é querer se desvincular também da gestão passada que foi errada do Leco, que tentasse desvincular da gestão passada que foi do Aidar, mas todas estavam ligadas. Todas em algum momento estavam ali ligadas. Então, assim, o São Paulo vai sofrer muito ainda no futuro por causa de atitudes que foram tomadas por essas gestões que passaram. Então, acho que é um primeiro, assim, essencial que realmente sejam expulsos a Mara e o Douglas para as atitudes que tiveram e que ainda se fala muito nisso. Acho que vai se desenrolar muita coisa. E eu falo que o que me preocupa é que a gente deve saber, sei lá, 10% da história toda e em relação ao áudio, né, que foi divulgado. Se não fosse ele, talvez a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso e não todas as investigações não teriam acontecido e tudo mais. Enfim, foi por causa dele que se desenrolou muita coisa que no São Paulo estava escondida. E, assim, é o que eu falo, né? A diferença realmente é que hoje os torcedores têm voz, hoje a mídia independente traz cada vez mais isso à tona e cada vez mais tem que ser falado. Então, essa cobertura que tanto a gente faz, como as outras mídias também vêm fazendo, é muito importante, porque informação e dados, conhecimento é poder. Então, eu acho que essa é a diferença, porque, por exemplo, se eles não forem expulsos, a torcida não vai deixar barato, acho que nós também não deixaremos isso passar, como aconteceu há 11 anos. Então, acho que o desfecho perfeito é que realmente, que nem Márcio Carlos Magno expulso, os 2 expulsos, e isso se estende, né, para o Belmonte, que agora teve o pedido, e o Casares, que também tende a ir para o mesmo caminho, e outras investigações correndo na polícia, que foge além do setor São Paulo Futebol Clube interno, né? Isso já virou justiça comum e está sendo investigado, e a gente espera que tudo realmente fique esclarecido para a torcida, mesmo que demore, mas que aconteça. É isso, perfeito. 5 horas da tarde, então, a decisão. E hoje teve uma reportagem.